Cumprimento a todos os capazes do Senhor. Abra a tua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. É um versículo muito conhecido. E essa semana eu tive prova disso. Que como o nosso Deus, Ele cuida. Todos acharam aí? O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Versículo tremendo, né, irmãos? Eu fiquei imaginando quando o apóstolo Paulo teve certeza disso. Porque você fala assim, olha, o meu Deus vai suprir todas as vossas necessidades, você tem que ter muita convicção de quem é Deus. Porque se eu falo, se o meu Deus vai suprir as vossas necessidades, é porque eu sei que Ele já supriu a minha. E é interessante que eu venho bastante tempo meditando, falando assim, nossa, que ousadia do apóstolo Paulo. Porque ele fala assim, ó, tranquilamente, o meu Deus vai suprir. Porque ele aqui vem num contexto, né, e nós sabemos que ele vem falando assim, olha, eu aprendi a ter, eu aprendi a não ter, eu aprendi a estar contente, eu aprendi a estar triste, eu aprendi tudo. Eu aprendi a ser humilhado, tudo. Aí ele fala assim, o meu Deus. Agora, nos dias de hoje, nós como cristãos, nós temos essa ousadia de chegar para alguém, ou chegar para o nosso próprio eu e dizer, olha, eu sei que Deus vai suprir as minhas necessidades. Temos. O pastor falou uma coisa para mim e eu já tinha pensado nisso. A nossa dificuldade é separar o problema do pecado. Problema é problema, pecado é pecado. Problema se resolve e pecado se arrepende. Para nós termos essa convicção, e é sobre isso que eu quero falar, nós temos que aprender uma coisa. Abra comigo aqui. Carta de Hebreus 11, 6. Eu amo esse versículo, irmãos. Eu amo esse versículo. Hebreus 11, 6. Depois eu vou voltar aqui. Para nós termos essa convicção que o apóstolo Paulo teve, e para nós termos essa convicção de cristão, a primeira coisa que nós temos que fazer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, é triste falar, mas muitos estão vindo para o salão, para a reunião, e não acreditam no sacrifício da cruz. Nem sabe o que é o sacrifício da cruz. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o interessante é que fala, se nós não agradarmos a Deus, nós não vamos vê-lo. E o que é a fé, irmãos? Nossa, eu amo, irmãos, falar de fé. Eu sonho, irmãos. Eu quando desejo algo, eu já tenho na minha mente o que eu vou fazer. Eu chamo a existência aquilo que não existe, eu sei que vai acontecer. Não sei que jeito, mas vai acontecer. Porque o nosso foco, irmãos, o nosso foco humano é no problema. E nós esquecemos de atentar para o pecado. Porque o problema nós resolvemos.
O pecado nós temos que se arrepender. Aí continua no versículo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como eu vou agradar a Deus se eu não aproximo? Como eu vou agradar a Deus se eu não busco? Como eu vou agradar a Deus se eu não leio? Como eu vou agradar a Deus se eu não cultuo? Como eu vou agradar a Deus se eu não consigo louvar a Deus? De coração, irmãos, não é de boca. Como eu vou agradar a Deus se eu não estou atento para aquilo que Deus quer que eu faça? Como eu vou agradar a Deus se eu estou focado no problema e estou esquecendo de vigiar o pecado? Como eu vou agradar a Deus? Estava contando para o pastor agora, houve uma coisa essa semana fantástica comigo. Fui viajar e graças a Deus, Deus tem me abençoado. Eu tenho feito assim, uma provisão das empresas que eu sei que paga no dia certo e não deixa. E eu faço assim, então isso aqui fica para o vale, isso aqui fica para o pagamento. Essas que são duvidosas, que demora para pagar, eu fico para mim administrar o resto. E no domingo que eu fui viajar, na sexta eu falei, pastor, eu vou transferir meu dízimo, porque não compensou ainda, mas na segunda eu transfiro. Na conta da igreja. Amém. Aí fui no caixa eletrônico, não consegui fazer, naqueles 24 horas. Aí passou a semana, não dei o meu dízimo. Aí na segunda eu liguei para o pastor, falei assim, pastor, eu vou transferir hoje, porque, olha irmãos, como nós temos que estar atentos. Aí, segunda eu falei assim, pastor, eu transfiro ou saco? Aí eu falei assim, saca, daí você traz. Aí na segunda eu esqueci, irmãos, correndo e vai, e corre, faz aqui, nada. Na terça eu acordei e falei assim, não é possível. Não é possível, essas empresas, faz uns 5 anos que eu trabalho, elas nunca falharam. Dia 15, se eu for meio-dia, está na conta. E hoje já é dia 22 e nada. 3 empresas, as 3 empresas que eu faço, que pagam certinho. Aí na terça de manhã eu liguei para ligou, olha Ronaldo, me desculpe, nós não pagamos porque não tem dinheiro. Eu esqueci de passar a sua nota fiscal para o financeiro e agora é só dia 1º. Liguei para outra, mesma coisa, irmãos. Liguei para outra, mesma coisa. Aí eu falei assim, Senhor, me perdoe. Liguei na hora para o pastor, falei assim, pastor, na onde você está? Aí o pastor falou, estou aqui perto. Falei, então passa aqui que eu não posso ficar com isso. O pastor passou, dei. Montei no caminhão, irmãos, porque eu tinha que pagar o vale. E agora, graças a Deus, Deus tem me abençoado, estou com um monte de gente lá. Falei assim, como eu vou fazer? Aí veio essa palavra, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Por isso que eu quero que você atente com uma coisa, irmãos. Observe aquilo que Deus tem para você. O pastor pegou, ele acabou de pegar, ele saiu, o telefone meu tocou. A pessoa me ligou e falou assim, olha, venha com os 3 caminhões aqui. Porque você não vai dar conta de tirar com 2. Eu acho que vai umas 4 viagens, deu, irmãos. Para honra e glória do nome atrasei, 1 dia, 2. Hoje paguei todas as minhas contas, até conta que não estava previsto, do pedreiro, paguei. Aí eu fiquei hoje pensando assim, como Deus é bom. Por isso que nós temos que estar atentos, irmãos, nas coisas. E eu fiquei pensando, falei assim, mas olha que interessante, eu não gastei o dízimo, eu guardei. Eu tive preguiça, irmãos. Não foi prioridade o reino para mim. Não questão do dinheiro, mas tinha que ser prioridade. Eu na segunda-feira, 3 quadras, eu estava à toa, eu não podia andar 3 quadras a pé num banco e transferir. Aí eu comecei a aprender. Aí que ele fala assim, olha, pois, porque é necessário aquele que se aproxima, creia que ele existe, e eu sou dependente dele. Senão de nada serve. Então como eu vou agradar a Deus se eu não tenho no meu coração a prioridade de servi-lo? Como eu vou agradar a Deus? Se eu dou para Deus a sobra e não dou a primícia. Amados, nós temos que tomar cuidado com uma coisa.
Ou nós cremos num Deus de intimidade, ou nós cremos num Deus de ouvir falar. Porque é bem diferente você ouvir falar que Deus faz e você viver o que Ele faz. Como eu vou aproximar de Deus se eu não acredito no sobrenatural? Como eu vou aproximar de Deus se eu não acredito que está escrito, que é uma história? Como eu vou acreditar em Deus se eu estou com as contas tudo atrasadas, que eu estou com a minha vida destruída, a minha família destruída e não faço nada, só reclamo? Como eu vou aproximar de Deus? Como eu vou ter experiência com Deus se eu não pratico o evangelho de mudança? Como eu vou aproximar de Deus se eu estou preocupado com o problema e não com o pecado? É interessante, o pastor falou e abriu a minha mente e falou assim, nós focamos no problema. Agora, o que gerou esse problema? Por que nós estamos nessa situação? Alguma coisa nós fizemos. Porque, amados, porque aqui continua, porque é necessário que ele existe, que ele é galardoador, é difícil, irmãos, eu tenho quinta série, mas é uma benção. Galardoador dos que buscam. Se ele é galardoador, se ele recompensa, se ele paga. Por que não está acontecendo? Por que não está acontecendo? Por que não está havendo mudança? Você vem vindo, saindo, por que não está havendo mudança? Se ele paga, se ele recompensa aqueles que buscam. O que está acontecendo? Nós estamos focados no problema ou no pecado? Alguma coisa nós estamos errando, não é possível, irmãos. Eu estou dando esse exemplo do dízimo porque foi uma coisa que, nossa, depois eu fiquei maravilhado. Falei, Senhor, me perdoa. Porque para o Senhor tem que ser a primícia. Agora, se eu não estou recebendo, porque galardoador no original, eu fui procurar hoje, pastor. Fala assim, é salário, é pagamento. Ele recompensa. Ele recompensa. E por que nós não estamos sendo recompensados? Deus mudou? Por quê? Porque está faltando aquilo. Aproximar, intimidade e reconhecer quem é Deus. Não um Deus de ouvir falar. Porque hoje estão vendendo até sabão que limpa mais do que Jesus. Vocês já viram isso ou não? Eu mandei para o pastor, eu achei, falei assim, nossa, agora arrumaram um sabão que limpa mais do que o homo. E está sendo vendido, e o povo está comprando. Amados, nós temos que entender uma coisa. Algo está acontecendo. Porque Deus mente. Ele fala assim, olha, e ele é galardoador, ele é recompensador, ele paga aqueles que buscam. Ele não deve. Se você está buscando constantemente, se você realmente está buscando da forma correta, não é para estar nessa situação. Tem coisas que nós temos que aprender, irmãos. Tem coisas que nós temos que voltar lá atrás, se humilhar e falar, Senhor, o Senhor está certo. Se é perdão, vai e peça perdão. Porque, amados, é uma coisa que eu tenho que aprender muito, irmãos. Nossa, é difícil para mim, mas eu estou aprendendo. O que vem na boca eu falo. Eu agora estou contando até 3. Antes eu nem contava. Estou conseguindo contar até 3. Mas eu não consigo, irmãos, viver um evangelho assim, meia boca, irmãos. Não consigo. O que é errado é errado. O que é certo é certo. Aí ele continua aqui, ó. Ele é galardoador daqueles que buscam. Aí, irmãos, eu vou te perguntar. Por que nós não recebemos? Nós estamos buscando da forma correta? Se Deus fosse, hoje, no geral, né? Primícia na vida dos cristãos, isso aqui estava lotado. As pessoas estavam se reunindo na rua, nas praças,
ou não é? Se realmente nós, que a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força, nós estava aí, irmãos, ou não estava? Então por que não recebemos? Mas quando nós começamos a buscar a Deus, começamos a entender que Ele que cuida, Ele que paga, Ele que recompensa, Ele que nos dá a direção, aí nós vamos começar a entender esse princípio de Paulo. O meu Deus suprirá todas, as minhas e as suas. O interessante é que esse versículo, irmão, ficou a semana inteira falando comigo. E hoje, a hora que acabei, falei assim, olha, e não é que Ele supriu? Sabe o que é o problema nosso, irmãos? Nós limitamos Deus. Nós limitamos. Nós achamos que Deus não é capaz de mudar essa vidinha que nós levamos. Que Deus não é capaz de mudar qualquer situação nossa. Nós limitamos a Deus. Então, o primeiro passo, irmãos, nós temos que acreditar na cruz. Que a cruz é poder de Deus para aqueles que creem, para aqueles que buscam. Nós temos que ter intimidade com Deus, irmãos. E essa intimidade não é de ouvir falar, é de busca. É de ter uma conversa, igual Moisés falava, face a face com Ele. Fala assim, Senhor, eu sei que eu preciso mudar, que eu estou errando, me ajuda, Senhor. Aí nós vamos ter certeza que na hora certa Ele vai nos recompensar. Na hora certa, irmãos. Porque quando nós começamos a entender a Deus, nós sabemos esperar. Nós sabemos esperar. Não vai ser um peso esperar. Não vai ser. Porque nós sabemos quem é Deus. E uma coisa, irmãos. Segundo passo, nós temos que entender o que Deus tem para nós. Abra comigo. Eu vou ser rápido, irmãos. Hoje é ligeiro. 1 Reis 3, 9. A hora que nós entendemos o poder da cruz, a hora que nós entendemos que Ele fala, que Ele recompensa, aí nós temos que pedir algo que eu estou pedindo a Deus. E é interessante, irmãos, que eu não consigo, igual os nossos amigos aí universitários aí, que preparam, irmãos, eu vou escrevendo. E uma coisa interessante que hoje eu pedi para Deus foi isso, e eu já venho pedindo, fui para Caldas Novas lá, e eu ficava pensando, falei, Senhor, eu queria ter a facilidade que o Luiz tem, que o pastor tem, assim, de preparar, uma que eu não sei nem escrever no computador, irmãos. Eu, para acertar a rádio do Marco, olha, vou 6 meses, agora ele falou para mim que não está mais no ar. Agora que eu acertei. Mas uma coisa, irmãos, que eu estou pedindo para Deus é isso. Aí eu estou lendo, aí, 1 Reis, porque eu estou assim, irmãos, eu pego Filipenses, leio, depois eu vou assim, hoje eu vou ler o livro de Reis. Aí uma coisa me chamou a atenção no 3:9. Olha que Salomão pede para Deus. Aí você vê aqui que ele elogia, fala assim, olha, meu pai foi um servo temente, o meu pai fez, ele andou contigo. Olha, Senhor, eu não sei o que pedir, eu só quero que você, eu sou menino ainda, eu só quero que, portanto, dá ao teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Olha que interessante, irmãos. Porque quando nós começamos a ter uma intimidade com Deus, nós sabemos que Ele existe, nós sabemos que Ele é galardoador, que Ele vai recompensar, irmãos, você pode ter certeza. Um coração entendido, um coração sábio, um coração que fala na hora certa, um coração que sabe esperar. Aí ele fala assim, portanto, dá para o teu servo um coração entendido. Eu amei isso, irmãos. Porque se eu tiver um coração entendido,
Primeiro, eu vou administrar bem o meu lar. Eu vou administrar tudo aquilo que Deus colocar na minha mão. Porque daí eu vou entender que aquilo que eu tenho não é meu. Eu só sou mordomo. Quando eu tiver um coração entendido, meus filhos vão ser uma benção. Quando eu tiver esse entendimento, eu vou ser uma benção para o meu irmão. Quando eu tiver esse entendimento, eu não vou contar até 3, eu vou contar até 100 antes de dar uma resposta. Quando eu tiver esse entendimento, eu vou pensar mais, eu vou orar mais, antes de decidir qualquer negócio. Nossa, eu fico maravilhado, irmãos, porque eu vou assim, como eu não, já disse que eu não sei, mas uma coisa interessante, eu vou falando assim, nossa, mas Salomão, quando ele pediu sabedoria para decidir o que é certo e o que é errado. Vamos ser sinceros, irmãos, qual que é a nossa oração diária? Se é que oramos, né? Senhor, eu preciso resolver isso, Senhor, eu preciso pagar aquilo, Senhor, eu não sei o que eu faço, Senhor. Já oramos assim, Senhor, me dá o discernimento entre o que é certo e o que é errado? É princípio. Aí nós esquecemos o princípio e focamos no problema. Você já acordou cedo e falou, Senhor, me dá discernimento do que fazer com essa situação? Se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda? Nós não fazemos isso. E depois falamos aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Nós estamos enganados, irmãos. Porque nós não temos uma vida digna de arrependimento do que é certo e o que é errado. Pecado continua sendo pecado, irmãos. Eu amei que o pastor falou para mim e eu vou concluir. Problema é problema, pecado é pecado. Sabe qual é a dificuldade hoje de nós que ministramos? E eu estou orando para Deus, para eu não cair na mesma, não é besteira, irmãos, em coisas que nós falamos e que está errado. João Batista, irmãos, quando pregava, ele falava assim, raça de víbora, até quando? Aí, hoje, irmãos, olha, eu tenho esse copo de água, eu tenho esse óleo, eu tenho sabão, eu tenho vassoura. Irmãos, e o céu? E o arrependimento? E a cruz? E o pastor perguntou uma coisa para mim e foi difícil responder. Quem você hoje tem de referência de pastor que prega a cruz de Cristo? Os top. Que sobe num púlpito com 20 mil pessoas, igual os heróis da fé pregavam, falou assim, olha, se você não se converter, você vai para o inferno. Se você não voltar a Deus, você vai para o inferno. Irmãos, é uma benção assistir culto na televisão. É uma benção. É uma caixinha de promessa. Comece a reparar. Pode pegar todos os canais que pregam o Evangelho. Pode pegar, irmãos. Eu já fiz isso. Qual deles prega salvação? Quando eu me converti, o pastor chamou na frente e falou assim, eu vou dar 2 caminhos para você. O céu e o inferno. Você escolhe para onde você quer ir. Jesus é isso. Agora, para você aprender, você tem que viver com Ele. Nós temos que parar, irmãos, de falar coisas para ego. Nós temos que falar o que a Bíblia diz. Irmãos, e se João Batista montasse a igreja hoje, será que ele tinha discípulo? Será que ele tinha? Pedro, será que tinha? O próprio apóstolo Paulo, irmãos. Eu não sei, eu não guardo o versículo, mas ele fala assim, olha, eu queria dar comida sólida para vocês, mas vocês só vivem no leitinho, gente. O Evangelho é conversão, irmãos. É atitude. Largar o pecado e viver para Cristo.
Aí continuando aqui, ó. Versículo 10. Olha que tremendo a hora que ele pede sabedoria. Olha que Deus responde para ele. E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, para haver Salomão pedido tal coisa. Quando nós falamos assim, nós falamos aqueles versículos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Elevo meus olhos. Da onde virá o meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Facinho falar, né, irmãos? Duro é viver, né? Mas quando nós agimos de coração, igual aqui Salomão fez, você pode ter certeza. O Senhor, Ele olha para nós e fala assim, eu vou dar. Eu vou fazer. Porque o que Ele está pedindo é para o reino. Porque quando você começa a pedir para Deus entendimento, de julgar, de saber o que você tem que fazer, do que é certo, de como conduzir, Ele vai dar. Aí continua aqui, ele vai no 12 e no 13, fala assim, olha, farei segundo as tuas palavras e darei um coração sábio e entendido antes que de ti igual não houve, e depois de ti não levantará. Também até o que não pediste te darei. Interessante, né? Sabe por quê, irmãos? Deus dá muito mais do que pensamos ou do que imaginamos. Porque quando nós focamos nesse probleminha que nós estamos vivendo, Deus já tem a solução, irmãos. E Ele só não tem a solução do problema, como Ele já tem o que Ele vai te dar. Mas nós temos que entender. Mas também, daí no 14, ele fala uma coisa extraordinária. Fala assim, eu vou te dar tudo isso. Mas, porém, tem uma observação aí, ó. Se andares no meu caminho. Se cumprir os meus mandamentos. Como é difícil, né, irmãos? Hoje, irmãos, hoje, vamos falar no contexto de hoje. Ser evangelho é fácil. Ser evangélico é fácil. Senhor, eu te aceito, acabou. Não, vou para o céu. Não é assim, amados. Não é assim. Eu tenho que manter o meu nome escrito no livro da vida. Eu tenho que manter. Eu tenho que manter. E como eu mantenho o meu nome escrito no livro da vida? Vindo todo dia aqui, segunda, terça, quarta, não. Nós temos que cultuar sim, mas a nossa integridade, o nosso caráter e a nossa convicção de quem é Cristo. Porque quando nós tivermos essa atitude que Paulo fala, olha, o meu Deus suprirá. Olha a convicção de que ele tem de quem é Deus. Aí eu vou perguntar, igual eu perguntei para mim, eu tenho essa convicção? Você tem essa convicção? De quem é Jesus? Porque se nós tivermos essa convicção, você pode ter certeza que você não tem mais problema em cima dessa terra. Você não tem. Você vai ter situações que Deus vai te ajudar a te passar, mas problemas você não tem mais. Nós falamos que Ele é um Deus do dono do ouro e da prata. Eu vi uma reportagem lá em Caldas Novas, não sei se vocês viram aqui, que artigos religiosos do começo de janeiro, agora é o que mais está vendendo. É o que mais está vendendo. Santo, imagem, tudo, água benta, o que você imaginar está vendendo. Mas nada supera a Bíblia. Que benção. Agora eu vou perguntar, todos que estão comprando a Bíblia, realmente pratica? Pratica? Vamos ser sinceros, pratica? Todos que compram? Não pratica. Porque se praticasse, irmãos, o Brasil não estava desse jeito, o mundo não estava desse jeito. Na verdade, a Bíblia, para muitos, virou um ídolo. Virou um ídolo, porque não pratica. Não pratica. Porque a Bíblia continua, o que é pecado é pecado.
Aí a Solange falou para mim, nossa, que benção. Eu falei, que benção que é a Bíblia. Agora, benção seria se todo mundo lesse. Se praticasse, aí seria uma benção. E isso inclui a mim, irmãos. Eu louvo a Deus porque tudo que eu falo é o que acontece na minha semana. Eu fiquei em Caldas Novas, eu não peguei um dia a Bíblia na mão. Levei. Para mim é uma vergonha, irmãos. A hora que eu voltei, você não sabe o tanto que eu chorei na segunda-feira. Aí, a conclusão da minha semana foi os meus pagamentos que não caiu por causa do... Eu levei a Bíblia, coloquei na minha mala, ela ficou no fundo da mala de domingo a domingo. E eu vou falar para você, irmão, eu fiquei sentado lá, eu podia ler Bíblia, a turma lia livro de Allan Kardec e tudo, e eu não lia a Bíblia, irmãos. Agora eu pergunto, hoje é sexta, quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Agora, como nós queremos praticar isso que Paulo está falando? O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, as suas, a do vizinho. Como? Se nós não vivemos. Se nós não buscamos. Por isso, irmãos, que quando João Batista pregava, ele falava assim, raça de víbora, até quando? Isso inclui a nós, irmãos, porque se nós estivéssemos no contexto, ele ia falar para nós também. Nós temos que despertar, irmãos. É interessante que tudo que está acontecendo não está na Bíblia, nos dias de hoje. Tá ou não está? Sodoma e Gomorra está perdendo longe. Ou não está? E qual que é a nossa preocupação? O que nós vamos vestir? O que nós vamos comer? O que nós vamos fazer? Ou não é essa? Aí nós pregamos fé. Fé, irmãos, é acreditar que eu vou para o céu, que Deus cuida de mim, amanhã não me pertence, vou viver Mateus 6,33, vou buscar o reino de Deus, a sua justiça, demais coisas Ele vai me acrescentar. Fé é saber que Ele é galardoador, que Ele recompensa, que Ele vai fazer de tudo para me abençoar. Ele move céus e terra, Ele tira do ímpio para dar para o justo. É isso. O evangelho é tão simples, né, irmãos? Mas nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Que Deus, irmãos, nos livre. Porque, olha, nós estamos em 2016. Daqui 10 anos, irmãos, como vai estar? Daqui 5 anos, vamos falar. Daqui 3 anos. Daqui 1 semana. Ou próprio amanhã, se Jesus voltar. Como vai estar? Como está a nossa vida? Nós podemos falar assim, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus? Ou nós estamos assim, Senhor, me ajuda a resolver esse problema terreno. Irmãos, eu estou falando por causa de mim. Eu tento, irmãos. Estou me esforçando no máximo. Eu brigo assim com a minha esposa, assim, no bom sentido. Para ela despertar, para ela lembrar eu. Eu com ela, nós fizemos uma programação. Combinamos lá em Caldas Novas. Falamos assim, nós vamos fazer toda semana isso. Graças a Deus, essa semana eu fiz. Falei, Solange, mas não deixa eu esquecer. Nós vamos tirar um tempo e vamos ver o que Deus quer conosco. Sabe por quê, irmãos? O Luiz, o pastor, outro pastor subir aqui e falar que Deus vai fazer, nós sabemos que Ele vai fazer. Agora, a dificuldade nossa, irmãos, sabe qual que é? É acreditar. Que Ele vai fazer, nós sabemos o que vai fazer. O duro é nós acreditar que Ele vai fazer. Sabe por quê, irmãos? Nós não acreditamos que Ele vai fazer. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, o meu Deus suprirá todas
Todas. Todas. Não é só uma, é todas. O que eu entendo por todas, irmãos? Tudo que você precisa. Até o fim. Até nós sermos levados para o céu. É todas. Nós erramos muito, irmãos. Erramos muito. Mas o problema não é errar, irmãos. O problema é voltar atrás e querer acertar. Errar, nós vamos errar. Agora nós temos que reconhecer que o nosso Deus, Ele está prontinho para nos perdoar e para recomeçar. Irmãos, essa semana foi terrível. Quando eu vi a Solange desmontando a minha mala lá, eu vi a Bíblia lá. Assim, não li um dia. Não busquei um dia. Aí a cabeça veio, mas eu estou de férias, tranquilo. E Deus? Imagine se Deus tirar 30 dias de férias e falar assim, olha, hoje eu não vou olhar para você. Eu estou de férias. O que a Bíblia fala? Que o inimigo já tinha engolido nós vivos. Imagine! Por isso, nós temos que entender uma coisa. Volte comigo, Filipenses 4:19. Eu já estou terminando, irmão. Aleluia. É interessante que eu fico imaginando essa convicção, irmãos. E essa convicção que eu quero ter. Olha, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Quando nós estivermos nesse padrão, irmãos, de acreditar na cruz de Cristo, quando nós tivermos esse padrão de realmente ter uma intimidade com Deus, eu fico imaginando, irmãos, quando a sombra é de Pedro que curava? Ou de Paulo, de Pedro? Ah, não sei, irmãos, tem a sombra de um deles que curava. Quando Pedro olha para aquele paralítico e fala assim, olha, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Quando nós tivermos essa convicção, irmãos, chegar para um paralítico e falar assim, ó, não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Cristo, levanta e anda. Por que nós não temos essa convicção hoje? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não pedimos discernimento para Deus. De ver o que é o espiritual e o do que é o natural. Tem coisa que nós materializamos tudo e tem coisa que nós espiritualizamos tudo. Mas tem coisa, irmãos, que só Deus pode nos dar o entendimento. Do que é e o do que não é. Uma vez, eu nunca esqueço disso, acho que o pastor lembra do pastor Adilson, a primeira vez que ele ministra na igreja, lembra? Que a irmã começou a falar em línguas e veio nele? Ele olhou para ela e falou assim, eu te repreendo, Satanás. A mulher caiu endemoniada. Que ela veio profetizar na vida dele e falou assim, eu te repreendo, Satanás. Ela caiu endemoniada. Irmãos, pedir discernimento para Deus, o que é e o que não é. Nós temos que tirar o nosso achômetro. O que nós achamos não tem importância nenhuma. O que eu acho, ou o que eu deixei de achar. O que importa é o que Deus acha. E para isso nós precisamos do discernimento. Do que é correto e do que não é. Infelizmente hoje, irmãos, as igrejas dependem de dízimo e oferta para pagar aluguel. Certo? É isso que acontece com a maioria, quase 100% das igrejas. Agora eu vou falar um negócio para você. Por que hoje as igrejas não pregam contra o pecado? Sabe por quê, irmãos? Porque tem medo
de cair o recurso. O recurso dinheiro. Eu acredito, irmãos, se ficar aqui neste lugar, e se tiver 3 pessoas, eu acredito que paga o aluguel. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. E a da igreja, é isso que o apóstolo está falando. Ele não está falando outra coisa. E ele pregava, falou assim, meu amigo, se você não se consertar, você vai para o inferno. E se você leu o 4 aqui, ele está agradecendo de oferta que mandaram para ele. Ele falou assim, olha, estou abastecido, fique tranquilo, porque Deus tem suprido. Aí ele fala para esses irmãos, olha, eu tenho certeza, o que vocês fizeram para mim, Deus tem cuidado de mim, eu retribuo. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. É esse evangelho, irmãos, que nós temos que pregar. Todo culto nós falamos de dízimo e oferta. Todo culto. Amados, vamos ser sinceros. Tem necessidade? Todos aqui, eu dou um exemplo, todos aqui que estão aqui hoje são tudo convertidos. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Primeiro, se você não é dizimista, você rouba a Deus. E se rouba a Deus, você vai para o inferno. Acabou. Não tem, irmãos, é a Bíblia. Agora, se nós pregarmos o evangelho de cruz, o evangelho de arrependimento, você pode ter certeza que o sobrenatural vai começar a acontecer. Vai acontecer. Vamos imaginar João Batista. Será que essas igrejas convidavam ele para pregar? Imagina aquele homem subindo no púlpito. Eu fico imaginando que a turma faz apelo do sabão, da vassoura. Imagine ele. Qual seria a mensagem dele? Qual seria a mensagem de Paulo para a igreja de hoje? De Pedro, de Tiago? Será que essas pessoas teriam a oportunidade de pregar nessas grandes igrejas? Sim ou não? Mas Deus, irmãos, Ele tem ainda pessoas com coragem de falar a verdade. E a verdade, irmãos, é a verdade. A verdade, ela não dói, ela corrige. A mentira dói. Porque depois você vai saber que é mentira, daí já foi. Agora a verdade continua sendo a verdade. Fala assim, ele estava certo. Aí nós reconhecemos que nós estávamos errados. Agora a mentira, fala assim, por que ele não falou a verdade? Não é assim que funciona? Padrão de Cristo, irmãos, é chegar por mão e falar assim, pastor, eu tenho certeza que o meu Deus vai suprir a sua necessidade. Eu tenho certeza. Sabe por quê, pastor? Porque tudo que você viveu, eu vivi. Ou não é assim? Não é esse o padrão do cristão? Aí Paulo, se você for ler aqui de Filipenses, ele fala assim, olha, eu aprendi a ter necessidade, eu aprendi a ter a bonança, eu aprendi a ser humilhado, desprezado, açoitado. Mas o que importa isso? O que importa é que, meu Deus, por tudo isso que eu passei, Ele supriu, e Ele vai suprir a sua. Esse é o nosso testemunho. Ou deveria ser. Irmãos, eu estou aprendendo uma coisa. Está difícil, os negócios estão difíceis, a inadimplência está crescendo. Mas eu louvo a Deus por uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos. E na marra. Porque você aprende na marra. É aquietar. Aquietar, esperar Deus fazer. Está aparecendo, irmãos, empresas aí atrás de mim, que eu estou indo ver. Eu sabe o que eu estou fazendo? Lógico que os tempos estão difíceis e é bom a gente pegar serviço, lógico que é. Mas, Senhor, se for para ser um peso, se for para tirar eu de novo da tua presença, eu prefiro não ter. Aprendi a contentar com o que eu tenho. Porque o que eu tenho agora tá bom. Se o Senhor quiser me dar mais, eu vou receber. Mas na hora certa.
Agora eu não estou preparado para receber. Por quê, irmãos? Eu falei que eu nunca ia fazer um curso teológico. Eu falei que eu nunca ia fazer. Porque eu não gosto de estudar. Mas, quando o pastor falou que não ia ter diploma e ele ia imprimir um para mim ali, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aprender. Não o que eu vou fazer, eu vou aprender Bíblia. Porque eu preciso. Sabe por quê, irmãos? Eu não gosto de estudar. Eu não estudei, eu não frequentei escola, eu não gosto, não é minha. Olha, eu comprei lá, computador, dei para Isabela, dei para o Lucas, e eu não uso, irmãos. Eu não uso. Mas eu tenho que falar para minha esposa, eu falei, e você vai fazer comigo na marra. Ela falou assim, mas você sabe que eu não gosto. Eu falei, você vai fazer, porque se eu vou fazer, você vai fazer. Ela falou, sabe por quê, Solange? A hora que não acabar a aula, nós vai chegar em casa e falar o que você achou. Fala assim, você dá a sua opinião e eu dou a minha. E nós vamos chegar num acordo. Sabe por quê, irmãos? Eu preciso. E sabedoria só adquire aprendendo, é estudando, senão eu não vou conseguir. Se eu estou pedindo para Deus me dar um coração entendido, irmãos, não é eu ficar sentado, esperando Deus me dar o coração. Eu tenho que buscar. E isso é necessidade, é prioridade esse ano na minha vida. Não estou falando que eu quero ser pastor, irmãos. Estou falando que eu quero aprender Bíblia. Porque eu estou entendendo, irmãos, para Paulo chegar nessa proporção que ele chegou é porque ele conhecia quem era Deus. E como eu vou conhecer a Deus? Como eu vou conhecer? Sabendo quem Ele é. Quando você vai consultar alguém, o que você faz? Pega o CPF, joga no Google lá, no Serasa, você já sabe se o cara deve, se o cara paga, se não é assim? Deus é a mesma coisa, irmão. Você quer conhecer Ele, você tem que ler, você tem que entender quem Ele é. Só que daí não é Google, irmãos. É Bíblia. Aí nós podemos falar assim, olha, o meu Deus suprirá todas as nossas. É tremendo isso, irmãos. Olha que convicção. Que convicção. Na verdade, irmãos, nós queremos ser abençoados a todo custo. Nós corremos para lá, corremos para cá, e fazemos isso, e fazemos aquilo, e corremos, e Deus não fala. Mas você para quieto? Você fez igual Salomão? Falou assim, Senhor, eu não sei como fazer. Me dá um coração entendido. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Interessante, irmão, que quando Deus fala, Ele fala mesmo. Irmãos, a hora que a Solange tirou a minha roupa da mala, eu falei assim, Solange, é uma vergonha. Falou o quê? Para mim. Se eu não levei a Bíblia, nem peguei nela, nem da mala tirei. E eu só olhava, olha que lindo que Deus fez, né? Que lá o rio é quente, não é que lindo. E daí, irmãos? Eu sei que Ele ia fazer mesmo, que Ele faz coisas lindas, tudo que Ele fez, eu sei disso. Eu não abri, irmãos, nem para ler um salmo. Aí fiquei sabendo que o cara que foi preso, que roubou o banco, estava lá no resort. Tudo isso eu vi. Do meu lado lá, tudo isso eu vi. Mas eu não peguei, irmãos, é uma vergonha. 18 anos de igreja para mim foi uma vergonha. Por isso que eu decidi. Eu vou fazer, vou aprender Bíblia, vou acostumar a ler. Já pus um em cada caminhão. Comprei 5 Bíblias, tem um em cada caminhão. A hora que eu paro, eu leio. Para não falar que eu esqueci. O negócio do farol que tem que andar aceso. Eu coloquei lá, né, um lembrete. Acendeu o farol. Eu vou pôr outro. Falei para a Isabela fazer. Falei, Isabela, fala para mim, lê a Bíblia. Se o farol que é multado, eu acendo, Deus que é primícia na minha vida, eu não vou ler. E tempo eu tenho, viu, irmãos? Não é corrida, mas de um tempo, esperar uma nota, tudo é 1 hora, irmãos. 1 hora não dá para ler. Focar, irmãos. É sabedoria. Essa convicção. Mas o meu Deus suprirá
Todas. Todas. Desde que eu esteja enquadrado. Amém? Eu fico imaginando, irmãos. Imagine. É fantástico, irmãos. Eu nunca assisti novela, mas eu estou assistindo. Eu assisti os 10 Mandamentos. Lá da Record. Eu estou assistindo a Terra Prometida. Eu estava comentando para o pastor uma coisa incrível que eu descobri. Olha, irmãos, 18 anos de crente agora que eu descobri. Que o mesmo povo que andou com Moisés, o mesmo povo que andou com Josué, é o mesmo povo murmurador que queria o Egito. Os caras nem conheceram o Egito e falam do Egito. É interessante, né? A geração nem conheceu o Egito, não passou para a escravidão e fala do Egito. É a mesma coisa o cristão que tudo é Satanás. Tudo é Satanás. Tudo é Satanás. É a mesma coisa, irmão. É a mesma proporção. Se a Bíblia fala que aqueles que são de Deus, o inimigo não toca. Muitas coisas, irmão, Satanás nem sabe o que está acontecendo. Muitas coisas nossas não são resolvidas porque nós não perguntamos para Deus o que nós temos que fazer. Aí tem o nosso eu, né? Aquela coisinha que não, eu sei, não, isso é certo, eu não concordo e acabou. Então, irmão, se você não concorda, fica com aquilo que você não concorda e fica o resto da vida com aquilo que você não concorda. Agora, quando você entender, fala assim, Senhor, o Senhor está certo. O que é, né? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Irmãos, eu tenho certeza que essa semana ninguém pagou eu, porque eu fui negligente em duas coisas. Não li a Bíblia, não dei o meu dízimo que eu podia dar no dia. Eu fui negligente, não foi a primícia, foi segundo os planos. Tomei. É simples, irmãos, eu tenho que assumir meu erro e voltar. Falar assim, Senhor, me perdoe e não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Nós temos que ter atitude, irmãos. Primeiro é o reino, não é? O resto é resto. Primeiro é o reino, o resto é resto. Tem uma coisa que eu fico pensando, né? Deus criou a família, então primeiro tem que ser a família. Viu, irmão? Mas se eu não tiver Deus em primeiro, como eu cuido da minha família? Como eu sou sacerdote? E é interessante, irmãos, que eu nunca tinha estudado, né? O papel do homem é bem cruel, né? Na Bíblia. Ou não é? O papel do homem, irmãos, é que nós achamos, né, que não, mas tudo a culpa da família é do homem, não é da mulher não, viu? Porque tem marido que é um cavalo, né? Não trata bem a esposa, não faz nada, e depois joga toda a culpa na esposa. Aí os filhos crescem, não são obedientes, culpa da mãe que não cuidou. Mas o pai foi sacerdote? O pai ensinou o filho no caminho que deve andar? E o pastor falou uma coisa para mim e eu achei interessante. A mãe tem que lavar, a mãe tem que passar, a mãe tem que cuidar dos filhos, a mãe tem que fazer tudo. O marido tem aquela lá que eu sou provedor, eu saio para trabalhar e eu falo que eu faço isso, irmãos, por isso que eu estou falando. Eu saio 6 horas, 6h15 de casa, chego 5h30, tomo um banho, deito no sofá, ponho a pernona para cima, falo assim, ô amor, a janta está pronta? Ou não é isso? Eu nunca falei assim, ô amor, fica hoje no sofá que eu vou fazer a janta. Eu não sei fazer, mas eu posso ir lá comprar 2 marmitex e jantar. Ou não é? Aí depois nós queremos que a nossa companheira seja amorosa com nós, né? Ou não é? No hotel eu falava assim para a Solange, como que você quiser? Ela falava, porque se não for você que fez, eu queria que você fizesse. Eu falei assim, mas eu estou pagando. Eu falei assim, isso aí é sua obrigação. Minha esposa é uma benção, irmãos. Eu falei assim, nossa, 23 anos. Eu falei, é uma obrigação. Faz 23 anos que eu te aturo. Eu falei assim, é um amor. Mas é interessante, né, irmão? Você já parou para pensar no trabalho do homem? Que trabalho nós temos? Fala a verdade. Com família. Eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar água, força, comprar leite, comprar coisa. Isso aí, tranquilo. E a mulher? Que tem que lavar, passar, cozinhar. Aí o bonitão chega.
Toma banho, deita no sofá, põe a pernona pra cima. Ô amor, a janta tá pronta? Nossa, você não fez nenhum café depois da janta? É isso eu falo, né? É por isso que eu tô falando. Aí levanto cedo, o café tá frio, falo, nossa, Solane, não vai levantar nem fazer o café. Daí ela fala assim, se quiser toma na padaria, eu não sou sua mãe. Por quê, irmãos? Porque eu não faço isso por ela. Agora, se eu falo assim, não, meu amor, pode ir, eu vou levar o café na cama. Nunca fiz, pastor. Nunca fiz. Ela falou, nossa, como você é romântico. Aí eu tô aprendendo, irmãos. Depois de 23, eu tô aprendendo a ser um cavaleiro. Aí eu falo assim, amor, domingo, você não faz mais comida, eu vou fazer. Ela falou assim, você na cozinha é um desastre. Daí o que eu aprendi? Vou na Frangolândia, compro 2 frangos assados. Aí vou no outro dia, compro uma lasanha ali, vou lá, tá aqui, amor. Não precisa cozinhar. A louça deixa que eu lavo, a massa, a marmitex, jogo no lixo. Mas ela tá gostando. Ou não é? Amém, irmãos?